Silêncio agora, ó.
Seu nome, Ana Maria Machado. E vejam vocês que curioso. A letra A é companheira inseparável da escritora de livros para crianças e adultos. Nascida no Rio de Janeiro, a menina Ana, cujo nome começa com A, aprendeu a ler sozinha com menos de 5 anos de idade. Estudou artes, queria ser pintora. Trabalhou como jornalista e professora, mas foi no encontro com as histórias infantis que ela se fez autora. Nos seus livros moram histórias de amizade, amor, afeto, abraços, árvores e animais. Moram anjos pintores, adivinhações, o azul do imenso mar e o azul da ferrugem do Raul. A alegria foi grande quando foi considerada a melhor escritora do mundo, ganhando o prêmio Hans Christian Andersen, velho conhecido que escreveu os contos O Patinho Feio e A Pequena Sereia. E também recebeu o maior prêmio literário aqui do Brasil, o Machado de Assis. Faz parte da Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição que cuida da nossa língua portuguesa e da nossa literatura. E sabem a admirável autora Ruth Rocha? É sua amiga de todas as horas e também é sua cunhada. E com a letra A, alcançou conquistas importantes. Apoiou programas de leitura, adotou ações de divulgação da literatura brasileira em outros países, ajudou a formar auxiliares para a biblioteca. E assim, Ana Maria vem percorrendo o mundo numa grande aventura, como a da locomotiva Maria Fumaça, abrindo caminho para os nossos pequenos e jovens leitores. Nesse ABC do Brasil, com prazer e alegria, convidamos vocês para conhecerem o apaixonante universo de Ana Maria Machado. Boa tarde, Ana Maria Machado. Eu sou a Mônica, professora da Rede Municipal de Ensino, e é com imenso prazer que hoje nós recebemos você aqui, junto dos nossos educandos da Rede Municipal de Ensino de Limeira. Obrigada. Quem agradece sou eu. Muito obrigada por terem me convidado, por terem me feito essa surpresa dessa encenação com essa multiplicação de leitores tão bonita aí e por estarem aqui me dando essa atenção toda. Muito obrigada. Boa tarde, Ana. Eu sou Juliana, também professora da Rede Municipal. É um prazer tê-la aqui conosco. Estamos com o teatro lotado de alunos daqui da cidade de Limeira. E é um grande prazer ter esse bate-papo com você aqui hoje. E eu, Tassiana, bibliotecária da Rede Municipal, eu quero que você seja muito bem-vinda. Gostaria que as crianças dessem boas-vindas a você. As crianças e os professores que aqui estão podem falar boa tarde, se vocês quiserem. Ana, este encontro acontece dentro de uma programação que nós estamos realizando, que é a primeira edição do Prazer de Ler, uma programação que conta com atividades artísticas, atividades literárias, e como biblioteca pedagógica, que é uma biblioteca instituída para atender as escolas da Rede Municipal de Limeira, o nosso grande desafio é tornar essas crianças, né, jovens leitores, e leitores de leitura literária, é claro. E nós temos o prazer, né, de poder dizer que a sua obra é uma obra bastante difundida nas escolas, e todos aqui conhecem Ana Maria Machado. Quem é que não conhece, não é? Quem não conhece, né, gente? Prazer de Ler quer convidar todos os leitores para participarem conosco desse movimento em torno da leitura e destacar a importância do livro e da biblioteca na construção do conhecimento, por meio da disseminação da informação e do acesso às diversas formas de manifestações artísticas e culturais. Falando em diversas formas ao acesso, Ana, nós estamos hoje aqui, contamos com a intérprete, e nós temos aqui um trabalho desenvolvido pela Escola Rafael Afonso Leite, que é uma escola bilíngue, que atende aí
a linguagem de sinais, Libras, e a escrita portuguesa, né? Da língua portuguesa. E eles desenvolveram aí um vídeo bem curtinho do trabalho da sua história, especialmente para você aí. Espero que você goste. Nós vamos desfrutar desse videozinho aí da Escola Rafael Afonso Leite, tá bom? Ana Maria Machado é autora da minha infância, né? Eu li muito Ana Maria Machado quando estava crescendo. Meu livro preferido era Bisa Bia Isabel. E trabalhando com as crianças, nós tivemos a oportunidade de trazer a literatura para eles. Existe, né, inicialmente uma barreira linguística, porque nós estamos falando de crianças surdas, cuja primeira língua é a Libras, a língua brasileira de sinais, que é uma língua ágrafa. O português vem como segunda língua e ele é aprendido ao longo dos anos. Eles ainda não dominam o português. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer para eles esse trabalho em língua de sinais. Olá, tudo bem? Meu nome é Marília, eu sou coordenadora pedagógica. E quando o pessoal do Bilingue falou que queria trabalhar os livros da Ana Maria Machado, eu logo já me lembrei, veio uma memória afetiva mesmo da minha infância. Eu me lembrei lá da minha primeira série, a professora Rosana, que trabalhou com a gente e leu por diversas vezes o livro Menina Bonita do Laço de Fio. E esse livro me marcou de uma forma assim que hoje, por exemplo, eu sou mãe de 2 meninas e eu tenho a oportunidade de ler para elas, lia também para os meus alunos, sempre indico para as professoras fazerem a leitura desse livro. Então, para mim é uma honra participar aqui da live, né, com essa escritora que eu tanto admiro, tanto prêmio. Olá, tudo bem? Este é o meu sinal. Eu sou surdo e meu nome é Alexandro. Da autora Ana Maria Machado, nós trabalhamos o Boladas e Amigos. E explica bem, né, sobre essa questão de comportamento. Explica perfeitamente mesmo, né? Faz uma comparação dos nossos comportamentos através das nossas brincadeiras, das nossas preferências. E a gente consegue fazer essa transposição para as crianças. É muito importante a comunicação e a união nos nossos relacionamentos. Olá, meu nome é Lorena, este é o meu sinal. Estudo na Escola Rafael. Queria te perguntar, com que idade a senhora começou a escrever? Eu comecei a escrever história com 29 anos, mas antes disso, quando eu era criança e adolescente, eu gostava de inventar histórias que eu não escrevia, ficava só na brincadeira. Ana, eu queria aqui parabenizar a Escola Rafael por esse trabalho, e é um privilégio, eu estou emocionada, na verdade, compartilhar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e como a importância, a riqueza das histórias, né, da literatura que traz essa coisa da fantasia que muitas vezes nos falta no dia a dia e você traz tão brilhantemente dentro dos seus livros, né? Não só são respostas, a nós é que estamos devolvendo as respostas de tudo que você escreve. Muito obrigada.
Aproveitando, deixa, eu vou agora, mais uma vez, trazer para você uma pergunta de um aluno da rede municipal da educação infantil, hein? Ele é da segunda etapa. Ele é da primeira etapa? O Emanuel. E ele tem uma pergunta para fazer para você. Meu nome é Emanuel. Como que foi escrever o Camilão? Ele está perguntando aqui como foi escrever Camilão, o Comilão. Ai, ótimo. Mas antes de responder ao Emanuel, eu quero falar ainda, porque eu não cheguei a agradecer aos alunos antes, aos alunos que trouxeram aquele vídeo que a gente conversou rapidamente só. Queria agradecer o trabalho dos professores com eles, o trabalho deles com os livros, as brincadeiras deles, e queria dar os parabéns pelo que eles estão fazendo. Agora, respondendo ao Emanuel, Camilão ou Comilão foi uma história que eu fui inventando aos poucos há muitos anos. Para o meu filho Rodrigo, que é meu filho mais velho, e o Rodrigo tinha uns 3 anos ou 4, no máximo, nessa ocasião, e ele hoje tem mais de 50, então já tem muito tempo. O Rodrigo estava aprendendo a contar, e ele queria brincar com os números e aprender a contar as coisas. Então, eu inventei uma história que tem essa contagem, que tem, né? Sempre uma abóbora, 2 melancias, 3 sabugos de milho, 4 litros de leite, 5 queijos, enfim, aquela história que eu vou contando. E uma história em que o personagem principal é um porquinho, um leitão, um camilão, um comilão, porque o Rodrigo gostava muito de um livro que tinha uma história que eu lia e contava para ele, Pica-Pau Amarelo, que é uma história de um escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato. E nesse livro tinha um porquinho também, que era o Rabicó, e ele gostava muito do Rabicó. Então, eu inventei um outro porquinho que sai pelo mundo juntando coisa para comer, e depois o que ele faz com tudo que ele ganha é o final da história. Mas é uma história de aprender a contar. 1, 2, 3, 4, uma criança bem pequena. Obrigada, Ana. Em seguida, aqui, Ana, nós também temos um vídeo, que é da professora Fernanda, que também é dessa escola, Lucinda Tanque, da onde o aluno Emanuel é. E nós vamos assistir aí um trechinho do desenvolvimento do trabalho dela lá na escola Lucinda Tanque, tá bom? Tá bom. Olá, é um prazer enorme estar aqui hoje. Meu nome é Fernanda, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Limeira, atuo atualmente como professora de arte e professora da educação infantil. Amo ler, selecionei 10 obras e fomos lendo, uma a uma. No final, coloquei eles num espaço aberto, nós fizemos uma votação, qual livro que eles mais gostavam, ou que eles não conheciam e gostaram de conhecer. Foi, assim, uma experiência única. Foi, então, que eu tive a ideia de pegar um dos livros. Nós selecionamos o livro do Camilão para fazer um projeto que ainda vai se encerrar com o piquenique do Camilão. Nesse projeto, a gente escreveu carta, fizemos votação, trabalhamos letras iniciais, letras finais, sílabas, sons, vogais, a parte de alimentação saudável, a parte... O que eles mais gostaram desse livro foi a parte que o Camilão compartilhou aquilo que ele ganhava, né, aquilo que ele pedia. Então, isso foi muito forte para eles também, essa mensagem ficou gravada, assim, quando eu falo do Camilão, eles falam, ele era bom, ele dividiu, ele compartilhou. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é para você escrever um livro que encanta não só crianças, mas como adultos também? O que você sente
quando você ouve relatos e tem a oportunidade de ver que a sua leitura pode transformar um pouquinho a vida de uma criança, a vida de um adulto. Um grande beijo enorme para você. Bom, mais nada. E você, Lorena? Entregador de peça. Entregador de peças. E você, Isabela? Não, veterinária de gato e cachorro. Muito bem. Você, Gabriele? Médica. Médica. E você, Daniel? Polícia. Emanuel? Curupira. Hã? Curupira. Como? Você quer cuidar dos animais? Curupira. É. Ele quer ser curupira, Ana. Curupira. Foi o que eu achei que eu tinha entendido e ia perguntar se eu tinha entendido bem. Que ótimo. Antes de você responder, eu gostaria que a professora Fernanda, que está aqui pessoalmente, que ela mande o beijo para você pessoalmente. Fica à vontade, Fernanda. Boa tarde, é uma honra, né? Privilégio conhecê-la. As suas obras encantam muito, encantam as crianças e também eu, né? Me encantou muito quando criança e hoje como professora. Um beijo para você, foi um prazer trabalhar as suas obras. A gente começou com a obra Quando Eu Crescer, então por isso que a gente fez o vídeo, que eles queriam ser quando adultos. E aqui eu estou lá do Emanuel, ele ama histórias. E ele estava perguntando aqui para mim se tem livros novos, que ele não pede brinquedo, viu? Ele pede livros para a mãe dele. E a mãe está aqui também prestigiando, porque ela que lê para ele, né, Manuel? Ótimo. Livro que mãe, pai, as pessoas que a gente gosta leem para a gente nunca mais esquece, fica para a vida toda. Olha, Quando Eu Crescer é um dos livros mais novos, exatamente. Eu escrevi durante a pandemia, enquanto a gente estava em casa, assim. Então, quer dizer, esses livros dessa coleção do Quando Eu Crescer, todos são dos mais novos. Eu não tenho muitos mais novos que esse, não. Tem um que é O Mesmo Sonho, que é também desse grupo aí. Os outros eu estou escrevendo, ainda não sei como vão chamar, como é que vai ser, porque enquanto eu estou escrevendo ainda não está pronto, eu não sei. Eu queria começar agradecendo muito a professora Fernanda e damos parabéns a ela pelo trabalho bonito e pela maneira como ela deixou as crianças à vontade para se manifestarem tudo isso e para curtirem o livro e entrarem no espírito de brincadeira. Eu acho que quando a criança tem contato com o livro, com história dessa maneira, é uma coisa que fica para sempre. E é um presente maravilhoso que a professora está deixando para ele. E os pais também dele, como a mãe do Emanuel e os outros aí. Então, eu queria dar os parabéns a vocês e dizer que eu fiquei muito satisfeita de ver e ouvir isso. Ana, aqui nós também temos outras crianças para fazer pergunta. Eu vou seguir com a próxima, que é uma aluna da escola da qual eu trabalho, a aluna Sofia. Né, Sofia? Vamos fazer a pergunta? Preparada? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu sou Sofia Sertoli de Madureira, da segunda etapa 2, da Escola Jamile. Nossa turma conheceu a história do gato Massamé. Agora estamos curiosos para saber se esse gato era seu. Esse gato não era meu, mas eu tive que aceitar e conviver com ele dentro de casa, porque a minha filha Luísa encontrou esse gato na rua e trouxe para casa e inventou o nome para ele. Esse nome Massamé, que a gente não sabe
de onde ela tirou, como foi que ela inventou, e o gato teve que ficar com a gente. E nessa ocasião, nós estávamos nos mudando. Nós morávamos num apartamento no Rio e estávamos mudando para morar numa casa na beira da praia, no Espírito Santo. Fizemos uma mudança com um caminhão, um carro, levando móveis, tudo. E o Massamê, pequenininho, teve que ir no colo da Luísa, dentro do carro, porque ela fazia questão de que ele fosse para lá. E ele ficou conosco algum tempo, o tempo todo que nós moramos lá, uns 3 anos. Depois veio uma gata que se chamava Massaminha, que passou a ser a namorada do Massamê, que também ficou em casa. E sempre a Luísa teve gato. Ao longo da vida, a Luísa teve 19 gatos. Contando os 2 que ela tem hoje, que já está adulta, morando longe e tudo, que tem 2 gatos em casa. E então, esse gato tinha essa história, tinha inventado pela Luísa, assim, mas a história dele não foi uma história que aconteceu conosco. A história dele foi uma história inspirada numa coisa que eu ouvi numa viagem que eu fiz à África, em Angola. Era um país que estava acabando uma guerra ainda, e que ainda tinha muitos soldados pela rua da guerra, e um soldado contou que ele tinha encontrado na rua um gato que não enxergava direito, e que ele ficou com pena e levou para casa. E então, quando, anos mais tarde, eu fui inventar uma história de um gato chamado Massamê, que era o que a Luísa trouxe para casa, eu lembrei desse e inventei também essa história de um gato que não enxergava bem e dei a ele o nome de Massamê. Nossa, que legal, né? Na verdade, você traz as suas memórias, né, de viagem. Misturando coisas. É muito interessante. Gostou da resposta, Sofia? Pode agradecer a Ana, se você quiser. Obrigada, Ana Maria. Nada, Sofia. Ana, agora eu gostaria de chamar a aluna Lauren. A Mônica vai até ela. A Lauren, ela quer fazer uma pergunta para você. Lauren, fica à vontade, pode se apresentar para a autora. Boa tarde, meu nome é Lauren, eu sou do 2º ano 1. Boa tarde, eu queria fazer a pergunta do Domador de Monstros. De onde veio a ideia para você fazer o livro do Domador de Monstros? E esta ideia também é uma mistura de muitas coisas. Começa primeiro com uma lembrança de quando eu era criança, muito pequena, e às vezes, de noite, antes de dormir, ficava aberta uma parte assim, da janela e pela vidraça entrava na parede, batia assim, a sombra de uma árvore da rua e os desenhos, e às vezes pareciam, e às vezes eu tinha medo. Então, eu falei com a minha mãe que eu tinha medo, e a minha mãe disse que a gente, quando tem medo de uma coisa, a gente tem que enfrentar o medo. E que uma maneira de enfrentar o medo é a gente rir do medo, achar graça nas coisas do medo. E aí eu disse a ela que eu não sabia rir das coisas que eu tinha medo. Então ela me disse, vamos inventar uma coisa bem medonha para você ter medo. O que é medonho? Aí eu ficava pensando assim, que eu não sabia o que. Ela me disse, eu acho que medonho é uma meia que seja metade roxa, metade vermelha. É medonha. Eu não tinha coragem de sair na rua com uma meia que fosse metade roxa, metade vermelha. Eu fiquei olhando para ela e não achei graça nenhuma naquilo. Ela disse, mas se tivesse assim, umas bolinhas de cor de laranja, começava a ficar mais engraçada. Aí eu achei graça.
E ela foi começando a inventar comigo outras coisas que podia ter nessa meia, metade roxa, metade vermelha, com bolinha cor de laranja e com listinha verde, com mais uma opção de coisa que eu não lembro mais, porque eu era muito pequena. E no fim eu estava rindo. Então, eu aprendi um pouco aquilo de que quando a gente tem medo de uma coisa, a gente pode rir dessa coisa, que essa coisa fica engraçada, e aí a gente não tem mais medo. Então, muito tempo depois, quando um dos meus filhos, eu nem lembro mais se foi o Rodrigo ou o Pedro, acho que aí foi o Pedro, estava entrando numa fase de ter medo das coisas, eu lembrei disso, e ele falou alguma coisa de medo de uma sombra. E eu lembrei da minha sombra que eu tinha medo, que ficava na parede quando me espiava. Então, eu comecei a brincar com ele da gente inventar coisas que aquela sombra podia ter. E foi assim que surgiu a ideia do Domador de Monstros. E a gente, cada vez, põe mais coisa naquele monstro e acaba ficando um monstro muito engraçado, porque é muito maluco aquele monstro que tem tanta coisa. E a gente ria do monstro, dava risadinhas, gargalhadas do monstro, e não tinha mais medo. O Domador de Monstros é muito maluco e é muito encantador, né? Não tem uma criança e nenhum adulto que não goste desse livro. Lauren, e aí, gostou da resposta? Sim, eu adorei. Eu ficava muito com essa dúvida quando a minha professora contou essa história, porque eu ficava meio de onde você tirou essa história, ideia. Eu acho que essa ideia da gente rir dos medos, tem várias histórias que têm isso, histórias de outros escritores. Tem uma história muito bonita de uma escritora chamada Maria Clara Machado, que não é minha parente, a gente só tem o mesmo sobrenome, mas não tem nada a ver, uma história que chama Pluft, o Fantasminha. E é a história de um fantasminha que tinha medo de gente. E a mãe do Pluft vai ensinando ele a conhecer uma menina e não ter mais medo dela. Então, é um jeito da gente, na hora que tem medo de uma coisa, procurar conhecer essa coisa para não ter medo. Uma outra história de medo, e essa eu lembro que eu li quando eu era criança, e que eu li assim, meu coração batia forte porque eu tinha medo enquanto eu lia, é um livro que chama O Saci, de um escritor chamado Monteiro Lobato. E o menino, o Pedrinho, ele pega um saci, ele encontra um saci, prende um saci na garrafa e tem medo de uma opção de coisa. E ele vai de noite para o meio da mata com o saci. Ele e o saci se escondem para ver todas as coisas que ele podia ter medo. E ele vai deixando de ter medo dessas coisas. Então, acho que sempre assim, quando a gente conhece mais as coisas que a gente tem medo, a gente vai deixando de ter medo delas. Eu quis escrever uma história de medo também. E é isso, eu acho que o medo dá boas histórias, né? Usando a criatividade e a imaginação, o medo rende boas histórias aí que dá para a gente rir do medo. Eu gostaria de pedir para os técnicos colocarem agora o vídeo que apresenta um pouco do trabalho que a escola, né, a Jamile Caran, de onde a Lauren é aluna, tem realizado com a sua obra. E eu gostaria que você assistisse com a gente. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá.
Meu nome é Maria Lúcia, trabalho com educação infantil já há muitos anos, estou quase aposentando. E hoje, quando me passaram essa tarefa de fazer uma pergunta para uma pessoa não, para uma gigante, feito Ana Maria Machado, a primeira coisa que me ocorreu foi o medo. O medo que o João sentiu quando ele estava lá na frente do gigante. Uma timidez sem tamanho, porque o que perguntar para alguém tão grande, alguém que tem um legado tão fantástico. Certa feita, ouvi não li, né, uma entrevista sua, e você, Ana, dizia que você escreve como os passarinhos. E desde então, eu tento motivar os meus alunos a encontrar inspiração na sua história. E eu acho que eu tenho tido algum sucesso, porque eles estão encantados, eles têm sido encantados e estão lendo como passarinhos, né? A gente brinca com as palavras e eu digo para eles o seguinte: olha, a Aninha, ela conseguiu, ela lê desde os 5, 6 anos de idade, então vocês também podem. Olha que inspiração para a nossa vida. E eles estão tentando e estão conseguindo. A professora Maria Lúcia também está aqui presente, mas não sei se ela... Está com vergonha. Mas ela é uma professora, como disse, já está quase se aposentando, mas tem propriedade para falar mais do que eu. Então, por favor, Maria Lúcia, fique à vontade. Boa tarde, Ana. É um grande prazer poder estar aqui, né, falando um pouquinho com você. E o que faltou nesse vídeo foi só o meu muito obrigada. Muito obrigada por inspirar professores, crianças e nos presentear com tanta riqueza. Meu muito obrigada. Foi isso que faltou no vídeo. Maria Lúcia, quem agradece sou eu. Na verdade, um livro só completa a sua vida, só existe realmente de verdade quando ele é lido. Um livro que ninguém lê é só papel com as manchinhas. Quando alguém abre um livro e lê, aquilo que estava dentro da imaginação de quem escreveu passa para a imaginação de quem está lendo, mas passa sempre diferente, sempre transformado pela imaginação de quem está lendo, que imagina diferente, e imagina de outra cor, de outro tamanho, de outra maneira, etc. E só assim o livro começa a ter outras vidas. Senão ele vai ficar trancado numa vida só, que foi a de quem escreveu. Um livro, para existir, tem que ter a vida de todos os leitores que imaginam a leitura. Então, um escritor sempre agradece a quem lê, porque vocês é que fazem o livro ser vivo. Muito obrigada. Obrigada, Ana Maria. Obrigada, Maria Lúcia. Agora, eu vou passar a palavra para a aluna Manuele, que também é da Escola Jamile, e ela quer te fazer uma pergunta. Boa tarde, Ana Maria Machado, tudo bem? Meu nome é Manuele, eu sou aluna do 2º ano 3. Ana Maria Machado, no final do livro Só um Minutinho, o Senhor Esqueleto deixa um bilhete dizendo que a festa de aniversário da vovó Garocha foi um assombro. Ele disse que não queria perder a próxima festa por nada. Ele foi convidado para a próxima festa? Olha, esse livro, para começar, eu não escrevi esse livro, eu só traduzi esse livro. Esse livro foi escrito por uma autora mexicana
E eu encontrei esse livro numa viagem, me encantei com o livro, peguei o livro, trouxe, mostrei para a editora, disse: a gente tem que publicar esse livro no Brasil para as crianças brasileiras poderem ler. Ele estava escrito em espanhol, porque no México se fala espanhol. E então ela me disse: você traduz? Eu disse: claro, eu traduzo, vou ajudar a espalhar esse livro, porque eu acho muito bom. E é um livro que trata com muita delicadeza de um tema muito difícil, que é a morte, né? O Senhor Esqueleto representa a morte. E ele chega para a festa da avó e, na verdade, essa festa está tão boa, essa avó gosta tanto de viver, está tudo tão divertido, que o Senhor Esqueleto fica lá, gosta muito daquilo e diz: vou deixar que eu quero ver a festa do ano que vem de novo, se vai ser ainda melhor que essa, e vai voltar ainda. Quer dizer, essa avó ainda vai viver muito tempo, porque ele vai ficar indo às festas. E é uma maneira da gente pensar e falar numa coisa triste e difícil de uma maneira divertida. E os mexicanos fazem isso na cultura deles, no jeito deles de ser, fazem isso de uma maneira muito natural. Agora a gente vai ter aqui no Brasil, está muito perto, né, o Dia de Finados e o Dia dos Mortos, que é dia 2 de novembro, e a gente festeja levando flores ao cemitério, pensando nos mortos, rezando para eles, etc. No México, esse dia é uma festa. As padarias fazem pão com formato de esqueleto, as confeitarias fazem docinho com formato de osso, e todo mundo festeja, porque é um jeito de lembrar com alegria dos mortos, daqueles que não estão mais aí. Nós não fazemos assim, nós não conseguimos. Não é a nossa maneira de ser, mas é a deles. E eu achei que era divertido a gente trazer para o nosso país uma história que encara a morte e essa questão tão séria de uma maneira diferente da nossa, para a gente poder falar sobre isso também, até achando graça. Inclusive, eles já estão, né, festejando lá no México. Ontem eu vi que eles começaram a festejar e realmente parece uma grande festa, né? Então a morte tem... grande festa. Eles fazem altares de flores nas ruas, eles fazem brinquedos assim de esqueleto andando de bicicleta, esqueleto vendendo pipoca, esqueleto jogando futebol. É muito engraçado como eles fazem isso. É um modo diferente. É uma cultura diferente da nossa. Eles oferecem comidas, fazem banquetes, né? É muito interessante. Todo mundo come aqueles docinhos de caveira. É muito engraçado de ver. Eu passei lá uma vez e fiquei muito surpresa com isso, mas eu fiquei admirada, é uma maneira diferente. Ana, e a professora Ticiane é uma professora que não está presente aqui, porque ela leciona numa outra escola não participante, mas ela também realizou um trabalho com essa obra que a gente sabe, é uma obra que você traduziu, e que foi, na verdade, assim, você deu uma interpretação muito primorosa, né, para a obra. Eu só estou preocupada com uma coisa, o seu tempo. Tá tudo bem a gente seguir? Um pouquinho mais, sim. Tá, então vamos lá. Muito. Eu vou tentar responder de maneira mais resumida. Desculpe, mas assim, a gente está, né, simplesmente aproveitando todos os minutinhos aqui. Mas vamos lá, então vamos para o vídeo da professora Ticiane. Quanta alegria, quanta satisfação poder participar do primeiro encontro do prazer de ler literatura infanto-juvenil com a autora Ana Maria Machado. Meu nome é Ticiane, eu sou professora aqui na Rede Municipal de Ensino em Limeira e gostaria de compartilhar com vocês que tanto a minha experiência leitora quanto prática com algum trabalho da autora este ano se deu com o conto Só um Minutinho. E, através dele, foi possível desenvolver aqui uma sequência didática com os estudantes em contexto de recuperação paralela, terceiros, quartos e quintos anos. Ana Maria, aqui nós desenvolvemos toda a estrutura da narrativa, início, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho.
Nós desenvolvemos também a reescrita do final da história. E com os alunos dos terceiros anos, desenvolvemos um bilhete. Do mesmo modo que o senhor Esqueleto deixa um bilhete, né? Falando a respeito da festa de aniversário, a minha proposta para eles foi: se você precisasse responder o bilhete do senhor Esqueleto, argumentando um motivo que você não poderia ir com ele, qual seria esse motivo? Então, uma mensagem implícita, né, que é a chegada da morte, nunca ficou tão próxima de nós quanto nesses últimos anos, devido à pandemia. Os estudantes me surpreenderam, me trouxeram motivos para lá de especiais, os quais eu jamais vou esquecer. Minha mensagem para você hoje, Ana Maria, é de agradecimento pelo seu trabalho de tradução dessa belíssima obra. O trabalho de traduzir, para mim, não é apenas transcrever as palavras. Você conseguiu, através do seu entendimento e da sua sensibilidade, transcrever uma cultura. E esse intercâmbio, né, cultural de ressignificar a morte, de comemorar esse aniversário, fez toda a diferença para nós. Muito obrigada, parabéns por todas as suas conquistas e pela sua dedicação. Até mais. Muito obrigada a você e os parabéns por ter feito esse belo trabalho. Esse esqueleto estava maravilhoso aí. Muito bom, parabéns. Muito legal o depoimento, o relato dos professores. Nós estamos chegando no fim. Mas antes, a Mônica me disse aqui que as crianças, Ana, estão querendo saber onde você está. De onde será que a Ana Maria está falando? Será que era uma biblioteca? De que cidade? Eu estou na minha casa. Ah lá, gente. Ela está na casa dela. No meu lugar de trabalho, no meu escritório de trabalho. São livros que eu tenho aí, que eu fui juntando ao longo da vida, que eu li a maioria deles, trabalho com eles, enfim. E estou em casa, na frente do meu computador, onde eu trabalho todas as manhãs. Respondido, pessoal? Olha lá, na casa dela, quantos livros que ela tem. Quem tem livro em casa aqui? Olha que maravilha! Muito bem. E nós estamos chegando no fim. Nós vamos chamar agora o último aluno que vai fazer a pergunta para a Ana Maria, que é o Davi. O Davi é do terceiro ano 3, lá da escola Jamile também. Vamos lá, Davi? Boa tarde. Eu sou Davi Rodrigo Cordeiro dos Santos, aluno do terceiro ano 3 da escola Jamile Cara de Souza Dias. Ana Maria, gostaríamos de saber se os personagens Felipe e Gabi do livro De Noite no Bosque foram inspirados em crianças da sua família. Olha lá, o Davi, então, ele quer saber sobre os personagens do livro Felipe e Gabi. Se eles foram inspirados em crianças do cotidiano da Ana Maria. Vamos ouvir a resposta. São sim, mas é uma mistura de vários. Eu tenho muitas crianças na família. Eu sou a mais velha de 11 irmãos. Então, eu tenho um monte de sobrinhos. Eu tenho 19 sobrinhos. E agora eu já tenho um monte de sobrinhos netos, porque os meus sobrinhos mais velhos já começaram a ter filhos. Entre netos e sobrinhos netos também tem um monte. Então, sempre tem muita criança perto. E nós somos uma família muito contadeira de histórias. Minha avó gostava de contar história, minha mãe, meu pai gostavam de contar história. E então, a gente sempre soube muitas dessas histórias. E na hora, às vezes, de ouvir história, quando a gente estava ouvindo história, mas com muito sono e cochilava um pouco, a gente misturava as histórias. Então, nessa história de Noite no Bosque, eu quis fazer o contrário. Eu inventei uma história em que os filhos é que contam história para os pais. Mas eles estão com muito sono e eles vão misturando uma história com a outra. Então, o divertido nesse livro é a gente ir lendo e descobrindo, quase como se fosse um trabalho de detetive, cada pedacinho de história que eles misturam
a que história grande pertence. E era isso, mas inspirado sempre nas crianças da família, de algum jeito. Respondido, Davi? Então, vocês são inspiração para Ana Maria também. E agora, uma professora, Ana, ela vai contar a experiência dela enquanto leitora. Então, ela vai relatar aí a experiência com 2 livros, enquanto leitora e depois como professora. Então, nós vamos para o vídeo da professora Maraísa. Nós estamos encerrando, já nós vamos para o fim. Então, agora o vídeo da professora Maraísa. Vamos lá? Olá, Ana Maria. Eu me chamo Maraísa, sou professora de arte na Rede Municipal de Limeira. Meu primeiro contato com você foi em 1992, quando eu estava no primeiro ano do ensino fundamental. Eu conheci o seu livro, Bisabia Bisabel. Me apaixonei pela menina Isabel, pelas suas memórias da bisavó. Justo eu, que sempre fui tão apegada às minhas bisavós. Foi importantíssimo. O segundo momento muito especial foi durante a pandemia, em que eu tive a oportunidade de trabalhar com o menino Poti durante as aulas remotas e retratar ali o cotidiano dele, a valorização dos povos indígenas, trazer os meus alunos para perto dessa cultura tão necessária, tão nossa. Foi especial. Agora fica uma pergunta, Ana Maria. De onde vem tanta imaginação e criatividade? Um beijo, sucesso. Obrigada. Um beijo para você também, Maraísa. Eu acho que essa inspiração toda vem da memória e da vida, né? De coisas que a gente vai vivendo, pessoas que vai conhecendo, sentimentos que tem, e a gente vai misturando todas essas experiências e vai isso. Você agora me falou do menino Poti, por exemplo, e eu lembrei o último caso que me contaram do menino Poti, que eu fiquei muito emocionada. Foi um menino brasileiro que, durante a pandemia, estava morando em Roma. A mãe é brasileira e o pai é italiano. E eles tinham recebido o livro do menino Poti. E ele se encantou com o livro, primeiro porque era uma coisa de Brasil, de índio, com uma paisagem brasileira, enfim. Mas depois também pela relação com o pai, pelo carinho do pai com ele. E o pai era italiano e não sabia ler português. Então, ele ensinou, eu tinha 5 anos, estava aprendendo a ler, 5 para 6 anos, e ele ensinou o pai a ler o menino Poti para o pai poder ler para ele aquele livro, porque ele achava que aquele livro, quem tinha que contar era o pai. Então, é uma coisa inesperada você ver uma busca de afeto paterno e de raiz brasileira numa criança que estava longe e no meio da pandemia, fechado em casa com poucos livros e queria aquele livro sempre, toda noite. E o pai aprendeu a contar, aprendeu de cor o menino Poti para poder contar para ele. Essa magia da literatura, que cada vez traz para a gente uma coisa diferente, isso não acaba nunca. E isso é maravilhoso. Por isso eu acho que todo mundo tem direito a ter contato com esse livro. Muito obrigada, Ana. A professora Maraísa, com certeza, depois vai assistir a esse vídeo para ouvir a sua resposta, né? Nós vamos chegando no fim. Eu queria explicar, nós vamos passar um vídeo agora da Escola Lucamur, que é a escola que eu trabalho. É uma escola de período integral, uma escola de tempo integral. Nós temos lá 1.230 alunos. E aí, quando nós pensamos na proposta de vídeo, nós ficamos pensando, o que nós vamos apresentar para a Ana? Nós temos um projeto institucional de leitura. Então, desde a primeira etapa até o 5º ano de escolaridade, 4 títulos por ano que eles leem, né? Fora todos os outros e todos os projetos de leitura que a gente tem a mais. E no 3º e no 4º ano, nós temos livros da Ana Maria Machado. Então, nós estamos aqui, hoje, os alunos do Luca que estão aqui, do Lucamur, que é a escola,
são alunos do 3º e do 4º, que têm histórias meio ao contrário e ponto a ponto, como leitura institucional. E aí nós pensamos, mas será que nós vamos levar só os alunos dos 3º e 4º para falar com ela, para dar essa mensagem? Então, nós tivemos uma ideia. Pegamos tudo que a gente tinha de acervo de livros seus na nossa biblioteca e fomos passando pela escola e para os alunos. E aí as crianças vinham nos procurar para dar algum depoimento. E a gente fez um vídeo com alguns desses depoimentos. Então, nós estamos aqui com a professora Ana Cláudia. Ana Cláudia, está aí? Está lá em cima. Ela tem um trabalho muito legal com leitura, com os 4º anos. E o menino vai falar no vídeo que eles começaram a ler a mitologia grega e perceberam isso no ponto a ponto, né? Conheceram e aí foram buscar. Então, assim, através de seus livros, as crianças foram buscar outros livros e outras histórias. E nesse vídeo, alunos desde a educação infantil até o 5º ano contam aí um pouquinho da experiência que tiveram com alguns dos seus títulos. Tá bom? Vamos lá, então? Eu li o livro Palavras, Palavrinhas e Palavrões, da Ana Maria Machado. É um livro maravilhoso e eu amei esse livro. E é muito importante o valor das palavras, e é isso que esse livro mostra. Eu li um livro muito legal, maravilhoso de se ler, Jabuti Sabido e Macaco Metido, da Ana Maria Machado. Esse livro é muito bom de ler, e se vocês quiserem pode pegar, que é muito bom. Que eu já li uma vez e queria pegar várias vezes, porque é muito legal. Eu peguei o livro da Ana Maria Machado. E o que eu mais gostei? Foi que o macaco se achava esperto, mas quem era esperto era o jabuti. Eu peguei um livro da Ana Maria Machado, que o nome é Fiz Voar o Meu Chapéu. É muito da hora, eu gostei muito dele, porque ele faz bastantes rimas. E uma das partes que eu mais gostei foi essa aqui que eu vou ler. Cachoeira foi pro mar pela praia e se espalhar. Se espalhou até o barraco onde morava o Zé Macaco. No livro Ponto a Ponto, nós ficamos muito curiosos por causa de descobrir novas histórias, tipo da Penélope, essas coisas. E com o livro Ponto a Ponto, começamos a ler o livro Teseu e Minotauro. Graças a Maria Machado, nós ficamos muito curiosos para descobrir o final da história dos outros livros. Eu gostei da história ponto a ponto por causa da Penélope, e eu vou ler o trecho que eu mais gostei da história. Ela puxava o fio e desmanchava, o que tecia de dia, para dar tempo ao tempo, para que o marido pudesse chegar. Obrigado por tudo, Ana Maria Machado! Essa foi uma pequena homenagem para você, Ana. As crianças até procuravam, cadê o meu texto para eu gravar o vídeo? Eu falei, não, vocês vão falar o que vocês nos falaram. Então, são palavras dos alunos, né? Eles relataram aí o que eles sentiam mesmo, que eles sentiram durante a leitura desses títulos. Quem agradece sou eu. Muito, muito obrigada e parabéns a vocês todos. Antes da gente encerrar, eu acho que a gente tem que aplaudir os professores que fizeram os vídeos e que desenvolvem todo esse trabalho com leitura. Os alunos, muito bem. Os alunos que estavam aqui e que fizeram as perguntas ao vivo, que não é fácil, hein? Falar com uma autora tão famosa e tão importante. E agora, bem forte, um aplauso para Ana Maria Machado. Muito bem. Um aplauso para vocês. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Nós é que agradecemos esse tempo precioso que nós tivemos com você. Eu quero agradecer em nome de toda a Rede Municipal de Ensino de Limeira e esperamos revê-la numas próximas oportunidades. Tá bom, tchau. Então. Muito obrigada. Tchau. Vamos encerrando. Vamos lá, aqui, tchau. Então. Tchau. Neste ano, nós da Escola Jamile desfrutamos da leitura de várias obras Da autora Ana Maria Machado.
Camilão ou comilão. Palavras, palavrinhas e palavrões. Só um minutinho. Gato maçaneia aquilo que ele vê. Procure esse lobo. E muitos outros. Eu gostaria de falar que eu gostei muito do livro do Comilão, porque ele nos ensina no final uma coisa e ele é divertido e ao mesmo tempo nos dá uma lição muito importante de vida. Teve até Domador de monstros. Conheça alguns de nossos monstros. E você já domou o seu monstro? Ana Maria, qual é o seu maior medo? Ana Maria, gostamos muito dos seus livros. Nós só temos um pedido. Nunca deixe de escrever novas histórias. Tchau!